partir de agora, a sequência é comigo! Estamos começando o nosso balanço geral especial aqui direto de Cianorte. Hoje nós vamos contar um pouquinho da história dessa cidade linda, maravilhosa, que é Cianorte. Cianorte tem 72 anos, tem mais de 83 mil moradores, habitantes, uma cidade que foi criada pela Companhia Melhoramento. Sim, o pessoal da Companhia Melhoramento vieram para Cianorte e criaram a cidade, por isso é uma cidade planejada, com avenidas largas, o local aqui, a área central, foi protegido também toda a mata que envolve aqui a cidade de Cianorte, e hoje nós temos uma das melhores cidades para se viver na região norte do estado do Paraná, que é Cianorte. Cianorte faz divisa de municípios com São Tomé, Tuneiras do Oeste, Araruna, Jussara, Indianópolis e Tapejara. Antes, Cianorte pertencia ao município de Peabiru e virou município há 72 anos atrás. E hoje é uma cidade que realmente dá orgulho à nossa cidade de Cianorte. E no programa especial de hoje, você vai conhecer sobre o Cinturão Verde, que envolve toda a cidade de Cianorte. Temos reportagem no programa. Vamos falar também dos animais do Corpo de Bombeiros que ajudam a fazer buscas de pessoas desaparecidas. E o treinamento e os animais também são aqui da cidade de Cianorte. Um outro forte de Cianorte é a indústria têxtil. Sim, Cianorte é a capital da moda, do vestuário. Por isso tem as lojas e tem as indústrias também. E você acompanha no programa de hoje, no Balanço Geral Especial aqui, direto de Cianorte. E para conhecer um pouco da história de Cianorte, estou aqui com o seu Lino, com a dona Isaura, que chegaram aqui antes do município realmente virar aqui o município de Cianorte, quando começou tudo. Para vocês terem uma ideia, o seu Lino está comigo aqui, ele foi o coroinha da primeira missa no meio da mata. É verdade mesmo, seu Lino? Com certeza, muita verdade nisso. Eu fui o primeiro coroinha. Quando me chamaram lá, que o padre estava no meio das árvores, e foi rezar a missa, quer dizer, falta um coroinha. Aí alguém falou, aquele ali estuda em colégio de padre. Aí me chamaram, eu fui o primeiro coroinha da missa. O padre veio para abençoar essa terra maravilhosa? Com certeza, e abençoou bem, viu? E o pai do senhor foi o primeiro prefeito de Cianorte? Exato. Meu pai, Wilson Ferreira Varela, funcionário da Companhia Melhoramentos. Por determinação da companhia, ele foi candidato único aqui para ser o primeiro prefeito de Cianorte. E na família tudo começou. Aí hoje a gente vê um cidadão desse, hein? Com certeza. Ele fez a primeira parte. Eu acho que foi a mais difícil de todas. O resto o pessoal veio fazendo na medida do possível. Que legal, que bom ver o senhor aqui. Estou aqui com a esposa dele, que também hoje é advogada, foi professora, escreveu livros, e esse livro aqui fala, com certeza, da peroba, porque aqui a maioria das árvores são peroba. Como é que é, doutora Isaura, falar sobre o início de tudo dessa cidade maravilhosa? Deus me deu saúde, lucidez, e estar vivo até hoje, longevidade, né? Para estar aqui até esse momento e graças a Deus, com boas lembranças, né? Eu acho que Cianorte deve muito à Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Porque quem começou tudo isso foi através de uma compra de terra que foi feita junto ao governo do estado do Paraná, na época era o interventor, e junto com essa compra vieram alguns ingleses da Inglaterra que tinham a intenção de fazer o plantio de algodão, porque eles tinham uma indústria do algodão na região do Sudã.
do Sudão, na África. Mas era muito difícil e a produção não era tão boa. E a Inglaterra estava em plena desenvolvimento industrial, sabe? Então, a ideia de Lord Lovat vir para cá, se acabar, a história é longa, acabar se assessorando com a companhia, com engenheiros da companhia e com os primeiros proprietários, acabou na compra dessa enorme quantidade de terras. Foram mais de 507 mil alqueires que foram comprados aqui na região, saindo de Jacarezinho e indo até a região de Umuarama. E foi colonizada toda essa área pela Companhia Melhoramentos. A família da senhora e do seu Lino foi uma das primeiras a chegar aqui. Mais o Lino, muito pioneiríssimo, porque o pai do Lino, o seu Wilson, ele era funcionário da Companhia Melhoramentos de Londrina, ele ajudou na fundação de Londrina. E lá, como ele era fiscal de obras, a companhia vinha pondo seus planos em pauta e veio desmatando de lá até chegar em Cianorte. Quando chegou em Cianorte, ele era o fiscal de obras, já um funcionário de muita experiência na companhia e de muita confiança. Assim que fizeram as primeiras casas, ela foi fundada em 1953, logo o município foi transformado em município oficial, né, desligado de Piabiru, e em 1955 já foi eleito o primeiro prefeito. Como ele era o candidato, foi candidato único por uma série de razões. Primeiro, não tinha eleitor, eram 300 e poucos eleitores da região toda, contando com Turneiras do Oeste e tudo. Não chegava nem a 600 eleitores. E ele recebeu 300 e poucos votos e pouquíssimos votaram, foi tudo que votou, e ele foi candidato único. Também porque também não tinha concorrência. E ele acabou sendo o primeiro prefeito que desbravou tudo isso aqui. Ele pegou isso aqui em mata e devagar foi desbravando. E aí foi se preservando o verde e criando o Cianorte. O verde já era uma intenção da companhia, mas na verdade foi a própria população que teve essa coisa de que manter o verde. Sai um prefeito, entra outro e vão mantendo o verde. Concretizou de fato o Cinturão Verde na época do prefeito Negrão. E criado o Cinturão Verde, nunca mais se devastou. Aí criaram leis, enfim, era toda a região que talvez até a companhia derrubasse, se não fosse, então, a preservação dos próprios cidadãos, a insistência de manter o verde. E a cidade é rodeada pelo cinturão. Nós encontramos aí jabuticabeiras, nós encontramos cedros, nós encontramos perobas gigantes com mais de 600 anos. Dá gosto de ver, se você entrar pela mata. E um orgulho de participar de tudo isso? De uma certa forma, a gente não pediu, Deus fez, né? O caminho da gente. Meu pai veio para cá, meus avós tinham um restaurante, a Cantina Itália, que era famosa, que meus avós eram italianos, e era o único restaurante da cidade que tinha uma comida típica. E meu pai veio para cá e comprou um bar, bem no centro da cidade, chamado Bar Lux. E eu, menina, vim para cá, e já logo me convidaram para dar aula, apenas com o ginásio completo. Eu fui fazer o segundo grau aqui na cidade, na primeira escola que foi fundada pelo governo do estado do Paraná, mas através do prefeito Antônio Rodrigues Mota, que foi o segundo prefeito, a escola para a formação de normalistas para poder dar aula, porque as pessoas que davam aula praticamente só tinham primário. Então, com a formação das primeiras normalistas, a gente acabou fazendo parte do primeiro grupo de professores de Cianorte. E tem uma curiosidade bem interessante. Meu pai teve que me emancipar para eu poder ser professora, porque eu era menor. E depois de muitos anos, meu marido trabalha no fórum, né? É escrivão da Vara Civil. E depois de muitos anos, andaram jogando uns papéis fora lá, e ele trouxe para mim um monte de papéis. E eu descobri no meio desses papéis o meu título de eleitor original, que é o título de eleitor número 1. Porque meu pai me emancipou, a comarca tinha sido recém-instalada, eu fui tirar meu título de eleitor porque estava emancipada e tinha que ser nomeada professora, e eis que meu título é número 1. Eu não sou velha, claro, né? É o título, só que é velho. Para terminar a entrevista com esse casal maravilhoso aqui de Cianorte, na primeira missa, o padre rezou e abençoou essa terra maravilhosa que hoje virou essa cidade que é referência no Noroeste, que é Cianorte. Com certeza. O padre teve a sorte
teve a sorte de vir aqui rezar a primeira missa. Ele era de Piabiru, se não me engano. Padre Valmir Zamoski, a historiadora que bota tudo em ordem. E aí foi a comunidade, foi crescendo, a Companhia Melhoramentos ajudando a administração. Meu pai, quando foi prefeito, ele não tinha nem uma cadeira para sentar. Então, tudo isso daí foi a Companhia Melhoramentos que foi ajudando, botou o escritório dela à disposição da prefeitura. O início da prefeitura foi na companhia, no escritório da companhia. E o relacionamento do meu pai junto à comunidade política é que foi dando suporte para ir crescendo e construindo. Escola, ele tinha a mania de construir escola. Ele era focado na tudo que ele tinha que fazer, a responsabilidade. Tanto é que hoje o Paço Municipal, a prefeitura, tem o nome dele. O parque infantil aqui, lá da igreja, aí tem o nome da minha falecida mãe, que foi pioneira nas festividades da igreja aqui de Cianorte, ajudando a desenvolver o município, né? Com certeza dá um orgulho para a família toda, não? Com certeza. Nós temos muito orgulho porque não se fala de outra forma quando fala o nome de Wilson Ferreira Varela e Luísa Lúcia Rufini Varela, só fala coisa boa. Não tem nada que desabone. Então isso daí é tudo. Não precisa de mais nada. Eu estou numa das maiores empresas de embarcações do país, há mais de 30 anos, fabricando embarcação para o pescador raiz e, claro, uma embarcação prêmio igual essa. Existe barco e existe Fluvimar. Fluvimar hoje conta com o portfólio completo. Nós trabalhamos desde as embarcações menores, que são os BRs, vem para Apache, Cherokee, nós temos agora as semichatas, que é para pescaria daqueles que gostam de arremesso, e também nós contamos com a linha de pontum, que vamos do tamanho desde os 6,5 até a nossa linha Premium, que é o X, é uma embarcação híbrida, parte alumínio, parte fibra, veio com design totalmente sofisticado. Hoje nós somos a única empresa do país que trabalhamos com todas as linhas de embarcações, desde a pequena até as maiores para 26 pessoas. Cianorte hoje é um exemplo para o Brasil sobre o transporte público na cidade. Por quê? Aqui foi uma primeira cidade do estado do Paraná que criou tarifa zero. Ninguém paga para andar de ônibus. Estou num ponto de ônibus aqui na área central, circular passa de tempo em tempo, pessoa embarca e não paga nem R$1, é de graça. Hoje, muitos municípios do país também querem tarifa zero, só que não estão conseguindo. Mas Cianorte é um exemplo para ser copiado, inclusive para a nossa região de Maringá. E aí, você andaria de circular sem pagar nenhum R$1? A nossa equipe acompanhou e vai mostrar como funciona o transporte público em Cianorte. Os pontos de ônibus estão sempre cheios. Não paga nada, é uma bênção de Deus isso daí. Esse daí foi a melhor coisa que o prefeito fez pro pessoal. Teve gente que até conseguiu arrumar emprego depois da mudança. Eu não conseguia nem serviço morando lá. Depois que ele entrou, filha, tá falando a verdade, que é verdade, que é verdade. Há cerca de 3 anos, o transporte coletivo é de graça para toda a população de Cianorte. O Passe Livre transformou a mobilidade urbana da cidade, que agora é um modelo para todo o Paraná. Mas como funciona? O prefeito topou explicar pra gente. Esse é um projeto que a gente paga por quilômetro rodado, inclusive fiscalizado por trabalhadores, servidores públicos, empresas, onde o GPS controla tudo, onde o ônibus anda. Então é um processo seguro, muito correto, onde a gente fiscaliza isso e paga por quilômetro rodado. É muito legal. Mais um dado interessante, quando a gente assumiu a prefeitura, nós tínhamos aí aproximadamente 50 a 55 mil pessoas andando no ônibus e hoje está chegando
aproximadamente 190 mil pessoas por mês andando no transporte coletivo. A Prefeitura faz o pagamento para a empresa concessionária por quilômetro rodado. Esse pagamento é baseado na planilha de custos da Associação Nacional de Transportes Públicos. E esses custos para o município são de aproximadamente R$500 mil por mês, em média, 6 milhões por ano. As linhas percorrem as principais avenidas e ruas do centro, todos os bairros e ainda os distritos de São Lourenço e Vidigal. E para conhecer o serviço, nada melhor que andar pela cidade em uma das linhas. Boa tarde. Aqui então o cartão aproxima dessa máquina. É isso, esse é um projeto espetacular, né, que atende a todo o trabalhador, os empresários, atende todo mundo, onde a gente tenha todas as pessoas entram e saem no ônibus, inclusive, como você falou, Vidigal e São Lourenço, também tudo gratuito. Estou muito feliz de poder implantar esse projeto aqui em Cianorte, que era um sonho nosso, fazia parte de um grande projeto de governo nosso, né? E poder estar funcionando e ver o pessoal feliz, como você já acompanhou e viu. Legal demais. O cartão é obrigatório para que a passagem seja gratuita. Para que ele seja solicitado, o usuário deve levar até a concessionária um documento com foto e um comprovante de residência. Ah, e olha só, pessoas de outras cidades, mas que trabalham na capital do vestuário, também têm direito ao passe livre. Nestes casos, o trabalhador deve levar um comprovante ou a carteira de trabalho. A melhor coisa para nós. Foi bom, né? Foi nós de parabéns, Cianorte. Consegue andar de graça. Opa! E isso aí ajudou demais, né? Já pensou a pessoa não ter jeito de andar, de vir na cidade e surgir uma coisa dessa? Foi a maior maravilha. Eu estou aqui no Auto Mecânica Ademir, que tem 50 anos na região de Cianorte. E aqui, você que tem caminhonetona, picape, tem aí Jeep, tem caminhãozinho, tem SUV, aqui o seu veículo é bem cuidado. É desde a troca de óleo até o motor e câmbio. Com certeza, desde uma troca de óleo, motor, câmbio, suspensão, a parte de injeção eletrônica, nós fazemos esse tipo de manutenção nos veículos, revisão preventiva, corretiva e preditiva, tentando trazer assim a maior transparência em todo esse tipo de serviço aí na área de picape, SUVs, na linha Jeep também, caminhões. E a confiança acima de tudo, né? A honestidade. Sim, a honestidade, a transparência, todo veículo aqui o cliente se sente em casa. Porque quando ele não está aqui, o cliente da região, a gente procura mandar imagens, né, do serviço que está sendo feito, peças estão sendo trocadas. Então, assim, eu acredito que o cliente fica bem tranquilo. Só experimentando mesmo para ter certeza. Eu tô indo pro intervalo aqui no nosso Balanço Geral Especial de Cianorte. Onde eu tô aqui, ó, na praça, que tem um monumento falando de Cianorte, a cidade árvore do mundo. Sim, aqui com certeza esse é um dos lemas da cidade, a preservação da mata de Cianorte é diferente mesmo. E não só a cidade que considera a árvore do mundo, mas também a cidade da moda. Eu vou pro intervalo e depois do intervalo vamos mostrar a força da moda da parte têxtil aqui de Cianorte. Imagina lá de cima do nosso salsicha-cóptero. Vamos mostrando o Cianorte do alto, de cima. É Cianorte, uma cidade planejada com avenidas duplas. Tá vendo aí, ó? É lindo demais o Cianorte de cima. O verde também, das matas de Cianorte, do Cinturão Verde. Eu vou pro intervalo, depois do intervalo vamos falar da capital da moda, que é Cianorte. Eu espero vocês depois do intervalo. Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças.
Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. Não deixe um mosquito estragar o seu verão. Com pequenos cuidados, podemos eliminar a dengue. Verifique seu quintal. Elimine qualquer objeto que possa acumular água parada. Vasos de plantas, pneus, calhas. Lave os potes de água dos pets. Não jogue lixo nas ruas. E o mais importante, divulgue essas ações. A prevenção começa em casa. Vamos juntos combater a dengue. Apoio RIC Record. Brasileirão na Record é para todos os torcedores. O corneteiro, que reage antes da bola chegar. A analista de sofá, que vê o jogo inteiro no detalhe. O torcedor apneia, que esquece de respirar no ataque. A sofrência, que reclama, mas nunca abandona. E até mesmo o vidente, que prevê o gol antes do lance. A transmissão da Record é igual a você. Espontânea, intensa, atenta, contagiante. Aqui, você acompanha as emoções do principal campeonato do país. Brasileirão é mais do que acontece em campo. É o que acontece com a gente. Conheça a verdadeira vida no campo paranaense. O RIC Rural te leva para uma jornada inesquecível pelo fantástico mundo rural. Descubra como o agro é moderno, os desafios e as conquistas do agronegócio. Explore a rica cultura e as tradições que valorizam a vida no campo. Venha sentir a nossa terra. Toda semana aos domingos, às 8h30 da manhã. Aqui na RIC Record. Com o nosso programa, com o nosso Balanço Geral Maringá. Aí a imagem aérea da entrada da cidade de Cianorte. Esse portal aí é bonito, né? É bonito. Mostra uma máquina de costura e todo mundo sabe que está chegando aqui na cidade da moda, na cidade do vestuário, na cidade de Cianorte. E eu tô aqui no portal de Cianorte para falar que essa rodovia aqui, que passa por Cianorte, vai ser pedagiada, ou melhor, já foi assumida pela concessionária EPR na semana passada. Eles já administram aqui a rodovia, ainda não tem a cobrança de pedágio, mas nessa rodovia, entre Maringá e Guaíra, vão ser 4 praças de pedágio. Sim, você não ouviu errado não. Vão ser 4 praças de cobrança de pedágio, free flow, que vão fazer a cobrança aqui do pedágio em direção aqui ao Paraguai, ao Mato Grosso do Sul. A rodovia deve ser duplicada e tem também um cronograma de obra sobre a duplicação que vai da Ponte do Rio Ivaí até depois de Francisco Alves. Se duplicar vai ficar bom, hein? E aí, você vai gostar de andar na rodovia duplicada? Mas vai ter que pagar pedágio. Rodovia pedagiada por 30 anos. Ó, em 1 minuto eu volto para falar da indústria têxtil, da moda, do portal aqui de Cianorte, que fala sobre o vestuário. Em 1 minutinho, já eu volto. Agora eu tô aqui na For Boys e na For Girls, é isso mesmo, são 29 lojas no país inteiro, vendendo jeans para você que quer ter estilo, qualidade e o preço campeão. Ó, olha a promoção. Todo jeans no feminino e no masculino, é calça, é shorts, é saia, só R$ 49,99. Mas também, quem fabrica tem o menor preço no setor feminino, blusinha R$ 29,99. E para nós que é homem, tem promoção também. Mostra aí, ó, toda a calça, shorts, você vai comprar por R$ 49,99. É promoção do jeans da For Boys e For Girls. Tem básica, camiseta por R$ 29,99. Eu falei, tem 2 lojas no centro de Maringá, tem aqui em Cianorte 2 lojas também e a fábrica
fábrica para você comprar o jeans mais barato do Brasil. For Boys e For Girls, aqui você anda no estilo. E com a máquina de costura, que é o portal na entrada de Cianorte, nós vamos falar do forte da cidade, que é a moda, a indústria têxtil e, claro, muita gente do Brasil e do mundo vem comprar os produtos produzidos em Cianorte. Em Cianorte, a história da moda começa muito antes das vitrines. Ela tem início nas mãos de quem trabalha, no corte preciso, no olhar atento, no som ritmado das máquinas de costura. Aqui, cada peça de roupa tem uma história. Bem, a moda ainda é o motor produtivo da nossa cidade, não é? Representa o grande impulso econômico de Cianorte desde 1975, após a geada negra, né, onde dizimou as plantações de café. E de lá para cá, aquela indústria que começa de um modo bastante artesanal, com as primeiras costureiras, que eram as senhoras que vinham do campo para a cidade, esse processo foi se modernizando ao longo do tempo e não parou. Então, Cianorte hoje desfruta de um parque fabril na área do vestuário extremamente moderno e que atende não só ao estado do Paraná, mas todo o país e algumas empresas, inclusive o exterior. Diante da dificuldade, moradores da cidade precisaram reinventar o próprio caminho. O que era apenas uma alternativa para enfrentar a crise, começou a transformar a realidade local. Cianorte tem hoje centenas de empresas ligadas ao setor de confecção. Da criação das peças à venda, uma cadeia produtiva inteira que gira em torno da moda. As roupas que aqui são produzidas seguem para lojas de todo o Brasil e até para outros países, mostrando a força de um setor que nasceu na necessidade e transformou o município em referência nacional do vestuário. Nós começamos em 93 e hoje estamos já no Brasil todo, mais de 20 países fora do Brasil. Estamos atuando hoje em todos os canais, dentro de multimarcas, nós temos lojas próprias, franquias, dentro de e-commerce também. Então o desafio é sempre todos os dias se manter atualizado, entender o que o mercado precisa, entender quais são as necessidades dos nossos clientes. Eduardo segue o caminho aberto pelos pais há 33 anos atrás. Ele está à frente de uma das marcas mais conceituadas no cenário nacional e que é de Cianorte, a Morena Rosa. Meus pais que começaram lá no início, junto com os sócios, e acho que tem esse orgulho e traz também uma responsabilidade de continuar. Hoje é uma das principais marcas do Brasil de moda feminina, então, além de uma responsabilidade muito grande, a gente tem um carinho sobre essa história e que a gente quer sempre elevar isso cada vez mais. A empresa da família emprega cerca de 1.000 funcionários, em um trabalho que começa muito antes da roupa chegar às lojas. Desenhos, tendências, ideias que ganham forma no papel. Depois vem o corte do tecido e a costura que dá vida às peças. Aqui onde nós estamos é verdadeiramente o coração dessa fábrica. Isso porque o que essas profissionais estão produzindo são uma coleção de Natal e Réveillon, ou seja, que vão chegar nas prateleiras só no próximo ano. Por isso, todas as ideias, todos os testes, todos os protótipos são aqui trancados, escondidos, as 7 chaves até a escolha dos modelos e o lançamento. Desde a concepção, a ideia, a criatividade, eu acho que tem uma delicadeza na moda que eu acho muito bonita, mas também tem algo estrutural para a cidade, o quanto emprega, o quanto gera de valor. A cidade foi moldada primeiro pelo café, claro, e depois passou muito pela confecção. Então, a gente reconhece o quanto é importante para um macroambiente, para muitas famílias, e a gente tem muito orgulho de fazer parte disso. A costura em Cianorte move a cidade. É um reflexo da força de uma indústria que nasceu da necessidade, mas cresceu com criatividade, empreendedorismo
e muito trabalho. Passar por momentos onde se reinventa, e esse é um momento de reinvenção, não é? Com tantas possibilidades de consumo online, com tantas possibilidades de interação por meios digitais, estar antenado com as demandas atuais é o que faz da cidade e das indústrias da cidade continuarem prosperando e crescendo nesse cenário. Uma história construída ponto a ponto, costura por costura, entre desafios, talentos e persistência. Cianorte, a capital do vestuário, é uma cidade que aprendeu a se reinventar quando foi preciso e que hoje ajuda a vestir o Brasil e o mundo. Agora eu quero falar com você que está ficando careca e quer ficar cabeludo igual eu. Vem aqui para o Centro Clínico Paiva, em Cianorte. Dr. Rodrigo está aqui e ele faz o transplante capilar de uma maneira diferente, sem raspagem. É isso, doutor? Isso aí, Salsicha. Eu faço a técnica FUE, mas na modalidade long hair e no shave, na qual não precisa raspar o cabelo. O paciente sai do centro cirúrgico com seu cabelo da maneira adequada, conseguindo já fazer um penteado e ir para a gravação. E não precisa raspar? Não precisa raspar. Nem para o cabelo, nem para a sobrancelha e nem para a barba. E vocês fazem também a parte estética, o botox? Sim, nós fazemos com a doutora Sara o botox, a parte de harmonização facial, preenchedores e todos os cuidados de pele e de skincare. Então venha ficar cabeludo aqui no Centro Clínico Dr. Paiva. O doutor tá aqui para fazer você ficar bonito de novo, com aquela sobrancelha, com a barba. Vem, não esqueça de falar um tamo junto, hein? Agora eu tô aqui com um pioneiro de Cianorte, seu Flávio Vieira. Ele faz 62 anos que mora aqui em Cianorte e ele foi um dos prefeitos que ajudou a criar o Cinturão Verde. Cianorte é diferente de tudo quanto é cidade do Brasil e do mundo. Tem um cinturão verde que envolve toda a cidade. A Companhia Melhoramento criou esse cinturão, só que depois começaram a vender as terras. E pelo mandato do seu Flávio Vieira, conseguiram fazer que o cinturão virasse do município. Como é que foi essa transição da companhia para a prefeitura, senhor prefeito? Bem, na verdade, então, o problema do Cinturão Verde de Cianorte começa da época de 70, quando a companhia explorava o sistema de água de Cianorte, e no final da década de 70, como a cidade cresceu, isso daí passou para o município, e o município fez a concessão para a Sanepar. A Sanepar mudou o local de adaptação, de captação das águas, né? E com isso possibilitou, então, a Companhia Melhoramentos a fazer venda dos lotes que ela já tinha. Mas com isso daí começaram os desmates e a própria população resistindo a isso daí, e mais à frente então veio a criação do IAP em Cianorte, na época era ITC, né? E foi designado o engenheiro florestal o Eleutério Langovski para coordenar, e com isso daí passaram a se exigir dos proprietários então a reserva legal, primeiro de 20%, depois de 50%. E com isso daí houve uma revolta assim, dos proprietários em relação a não poderem fazer uso das terras. Foi criado então com isso, com o próprio IAP, né, da época, né, e mais o Eleutério Langovski, foi criada a PROMAC, uma associação de proteção ao meio ambiente de Cianorte. Com isso daí, então, começaram as negociações com o governo do estado para, então, se criar o Cinturão Verde para a proteção dessas matas nativas. Mas é claro que a Companhia Melhoramentos tinha o domínio dessas terras. E foi então quando, em 1997, quando eu tomei posse da prefeitura, como prefeito, aí tendo um bom relacionamento com a direção da Companhia Melhoramento, através do diretor Gastão, e mais o apoio da PROMAC, nós começamos então umas novas negociações com a Companhia Melhoramentos para então doação de todos os lotes que ainda não haviam sido vendidos.
Fizemos algumas negociações a nível local, depois passamos a nível do Estado, com a Secretaria do Meio Ambiente, o IAP, o governo do Estado, e com isso possibilitou já no final da década de 90, né, iniciando para 2000, a possibilidade então de criação do Cinturão Verde. Já no início de 2000, o governo do Estado autorizou então a Secretaria do Meio Ambiente mais ao IAP participar das negociações. Foi então que surgiu a possibilidade, junto com a Companhia Melhoramentos, formar o Cinturão Verde. A Companhia Melhoramentos concordou com a doação de mais ou menos 330 hectares de terras, de matas nativas, né, que compunham os lotes ainda não vendidos, né, e mais uma cessão de 200 e poucos hectares da reserva dos outros lotes, e aí houve a possibilidade, então, de criação do Cinturão Verde, que ocorreu através de uma lei municipal, mas depois uma criação de um fundo municipal para receber os recursos de ICMS ecológicos decorrentes da criação do Cinturão Verde, e aí formou e veio continuando. E hoje essa maravilha, a cidade é cercada pela mata. Claro, e com isso, então, na época, nós tivemos que fazer, já cercar toda a mata nativa, né, para que não houvesse invasão de pessoas, né, de pessoas que pudessem colocar fogo na época em que houvesse a falta de chuvas. E depois foi, com os recursos do ICMS ecológico, houve a proteção da mata, isso tem até hoje, né? Foram criadas trilhas ecológicas para que as famílias pudessem, então, participar desse Cinturão Verde, né? Na minha época foi criada a trilha das Perobas, mais o Fantasminha, lá perto da UEM, e aí veio a evolução. É um orgulho para o senhor? Não, claro, isso, de participar tudo isso daí, é claro que houve participação de toda a comunidade de Cianorte, muito principalmente da Promac. O engenheiro florestal Eleutério Langoff foi um batalhador para isso e houve uma compreensão da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná para, então, sustentação dessa área que existe até hoje. Que legal, que bom. Aí é a história de uma pessoa que ajudou a proteger a mata. É uma mata mesmo aqui em volta da cidade de Cianorte. Você quer conhecer? Vamos entrar na mata? Em 1 minuto você vê a reportagem aqui no Balanço Geral Especial de Cianorte. Agora eu estou aqui na Trianorte, o maior shopping de ferramentas e ferragens do interior do Paraná. Há 39 anos atendendo o povo de Cianorte e toda a região. E é uma loja realmente que tem de tudo mesmo. Parte de ferramentas são representantes da Makita. E aqui você encontra tudo para sua casa, para sua obra, para sua chácara, para o seu sítio, para a parte hidráulica, parte elétrica. Realmente é o shopping das ferramentas e ferragens do interior do Paraná. Trianorte. Há 39 anos em Cianorte, um âmbito geral de ferramentas, máquinas elétricas, a bateria, a combustão, para atender todo o público que precisa de ferragens e ferramentas, a Trianorte está aqui. Desde uma torneira até um carrinho para roçar, um gerador. Com certeza. Temos tudo um pouquinho. Tudo você encontra na Trianorte, o maior shopping de ferragens e ferramentas de Cianorte e região. E se falando de mata, Cianorte é realmente totalmente diferente. Nós estamos em um dos bosques da cidade. Aqui, ó, é a Catedral de Cianorte, a igreja. Do lado tem um bosque, tem o Cinturão Verde, tem trilhas e a mata circula toda a cidade de Cianorte. O nosso repórter, que é de Cianorte, J. Júnior, foi mostrar uma das trilhas pra gente. Veja na reportagem. Existe um lugar no Paraná onde a natureza abraça a cidade. Vista do alto, a paisagem impressiona. Um mar de árvores que parece não ter fim. São mais de 640 hectares de mata nativa preservada. Em Cianorte, no noroeste do Paraná, uma imensa área de floresta forma um verdadeiro cinturão ao redor do município.
Essa é uma das maiores reservas florestais urbanas do Brasil. E nós estamos aqui com a Daniela Carraro, que é secretária de Meio Ambiente aqui da cidade de Cianorte, também do Bem-Estar Animal, que vai nos ajudar a conhecer um pouco mais dessa preciosidade no coração da cidade, o Parque Cinturão Verde. Hoje, o nosso parque tem 640 hectares, o que a gente fala assim, para dar a dimensão, dá em torno de uns 770 campos de futebol. É grande. E é grande. E ele não é um parque que as pessoas às vezes imaginam um parque contínuo, né? Ele é dividido em módulos. Então, a gente tem 6 módulos. E aí temos as pistas de caminhada, o bebedouro, as trilhas, conforme a gente está aqui hoje, e a nossa riqueza. Dentro do Parque Municipal Cinturão Verde, trilhas levam visitantes para uma experiência rara: caminhar em meio a uma floresta preservada dentro do perímetro urbano. As trilhas são abertas de quarta a domingo, né? Não precisa de fazer agendamento, a gente tem os guias parques e eles ficam aqui à disposição, as pessoas podem vir fazer a sua caminhada, quiser conhecer as trilhas. Então, de quarta a domingo fica aí o convite para todo mundo conhecer as nossas trilhas. Quem vem vai ter a oportunidade, por exemplo, de conhecer uma árvore dessa que é centenária, sem sombra de dúvidas, Isso, que é uma peroba. Aqui é um verdadeiro refúgio para a biodiversidade. O parque abriga mais de uma centena de espécies de plantas e animais silvestres, macacos, coatis e inclusive onças, entre outros. Michel também faz parte da equipe da prefeitura, está ligado a essas atividades, porque ele já trabalha na parte biológica, né? Isso mesmo, sou chefe de educação ambiental aqui do município de Cianorte. Temos uma biodiversidade muito grande entre fauna e flora aqui no Parque Cinturão Verde. Temos mais de 100 espécies de fauna, né, de animais, e mais de 120 espécies de flora, que são nossas plantas, nossas árvores. Qual que é o maior desafio assim, na área que você está atuando para manter a conservação? É a consciência? É a consciência. Infelizmente, a disposição de resíduos ainda acontece dentro do parque. Apesar que hoje a gente está aqui na trilha do Arboreto, no módulo que a gente chama de Fantasminha, ele é um lugar que tem mais um cuidado intensivo até dos moradores. Porque os moradores ajudam a cuidar, porque acontece mais caminhadas aqui ecológicas, né? Então, o parque que faz parte mais da área ali da região urbana, onde que é de bairros, acontece mais problemas de descarte irregular de resíduos. Mas hoje não foi nosso dia de sorte. Os animais estavam tímidos. No caminho encontramos apenas uma bela aranha da espécie caranguejeira. O Cinturão Verde não protege apenas os animais, ele também cuida da cidade. A vegetação ajuda a equilibrar a temperatura, melhora a qualidade do ar e protege de ventos fortes. É como se a floresta respirasse junto com o município. A gente tem essa reserva, ela forma tipo uma barreira contra ventos. Vamos imaginar, a gente viu ano passado em algumas situações ventos fortes, então a gente fala que é uma cortina protetora que a gente tem aqui em Cianorte. Ela ameniza essa força do vento. Ela vai filtrando, né? Exato. Então, quando ele chega de fato dentro da cidade, ele já reduziu um pouco a velocidade. E além do conforto térmico, né? No entorno do parque, em algumas avenidas que a gente passa, que é cercado dos dois lados, a gente sabe que a temperatura pode reduzir de 3 a 5 graus. Né? A nossa visita foi na trilha Arboredo, a mais nova das 4 existentes. O caminho nos levou até o leito do rio mais famoso da cidade. No registro, Rio São Tomé. Mas para os moradores, o popular e querido Rio Fantasminha. Então aqui nós estamos chegando no Rio São Tomé, é isso? Isso, Michel. Rio São Tomé, mais conhecido popularmente aqui pelas pessoas de Cianorte como Rio Fantasminha. É o que eu conheço, o Rio Fantasminha, agora São Tomé não. O que você tem para nos contar assim de dimensão, de característica desse rio? O rio ele nasce ali próximo da UEM, né? Aí ele circunda aqui toda essa região do módulo Fantasminha, passa ali pela Avenida Maquio Sato e segue o seu fluxo passando por São Tomé ali até desaguar lá na frente no rio aí. No entanto, manter uma floresta desse tamanho exige cuidado constante. Equipes de preservação trabalham na fiscalização, garantindo que esse patrimônio natural continue intacto. O maior desafio hoje em si é o ser humano, porque
a pessoa acha que elas pensam em si que o meu serviço não é esse, eu tenho uma pessoa para estar catando um lixo reciclável, e então elas jogam na rua, joga latinha, papel de chips, e o pessoal não pensa que tudo isso, por conta da chuva, traz para os rios. E aí a gente tem mais esse trabalho de fazer a limpeza dos rios, igual esse mês. O mês de março em si é o mês da água, então é o mês que a gente faz a limpeza coletiva dos rios. Então esse mês está programado para a gente estar fazendo as limpezas dos rios por conta da população em si, né? Por conta do ser humano, não é uma sujeira que é da própria natureza em si, é sujeira feita pelo ser humano em si. A visita ao Parque Cinturão Verde é um convite para desacelerar, ouvir o vento nas árvores, o canto dos pássaros e sentir de perto a força da natureza. A gente escuta lá ao fundo os carros passando, porque aqui tem a avenida, a ligação de bairros importantes da cidade. É essa conexão. Mas ó, BTV cantando aqui ao fundo também, ó. E essa paz, né? À medida que a gente vai descendo, vai distanciando. Vai ficando ainda urbano, a gente vai tendo mais integração com a natureza. Esse é um dos orgulhos para a cidade. Em Cianorte, o progresso cresceu lado a lado com a natureza. Criado em 2000, o Cinturão Verde se tornou mais do que um parque. É um símbolo para os moradores. Cianorte também tem um comércio muito forte. Aqui é a central de toda a nossa região. O povo das cidades menores vem comprar, vem para Cianorte. E aqui se demonstra pela avenida principal. Dá uma olhada aí, ó. O movimento no comércio num dia de sábado também. Então, o comércio de Cianorte é forte junto com a indústria e junto também com a indústria têxtil da moda. Cianorte, com certeza, valorizando toda a nossa região. Vamos pro intervalo? Vamos! Imagem lá do alto do nosso salsichacóptero, mostrando Cianorte de cima. Que beleza! Do centro de Cianorte, eu tô indo para um dos distritos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu conto para vocês onde que eu vou estar. É Cianorte! Que cidade linda e maravilhosa, hein? O intervalo é rapidinho, já já eu volto, hein? Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. Não deixe um mosquito estragar o seu verão. Com pequenos cuidados, podemos eliminar a dengue. Verifique seu quintal. Elimine qualquer objeto que possa acumular água parada. Vasos de plantas, pneus, calhas. Lave os potes de água dos pets. Não jogue lixo nas ruas. E o mais importante, divulgue essas ações. A prevenção começa em casa. Vamos juntos combater a dengue. Apoio RIC Record. Brasileirão na Record é para todos os torcedores. O corneteiro, que reage antes da bola chegar. A analista de sofá, que vê o jogo inteiro no detalhe. O torcedor apneia, que esquece de respirar no ataque. A sofrência, que reclama, mas nunca abandona. E até mesmo o vidente, que prevê o gol antes do lance. A
transmissão da Record é igual a você. Espontânea, intensa, atenta, contagiante. Aqui você acompanha as emoções do principal campeonato do país. Brasileirão é mais do que acontece em campo, é o que acontece com a gente. Conheça a verdadeira vida no campo paranaense. O RIC Rural te leva para uma jornada inesquecível pelo fantástico mundo rural. Descubra como o agro é moderno, os desafios e as conquistas do agronegócio. Explore a rica cultura e as tradições que valorizam a vida no campo. Venha sentir a nossa terra. Toda semana aos domingos, às 8h30 da manhã. Aqui na RIC Record. Voltamos com o nosso programa, com o nosso Balanço Geral Maringá. Olha onde eu estou agora. Cianorte tem 2 distritos, Vidigal e São Lourenço. E eu estou aqui na praça principal do distrito de São Lourenço. Aqui é o entroncamento. Rodovia que vai para Cianorte e aqui, ó, rodovia que vai para Araruna e para Campo Mourão, rodovia que vai para Tuneira do Oeste e também para a Estrada Boiadeira. Esse aqui é o distrito de São Lourenço. E aqui no distrito mostra também a força da indústria. Indústria que representa aqui Cianorte e distribui produtos não só para o Brasil, mas também para o exterior. Sim, distrito de São Lourenço. Aqui é um local tão sossegado, tranquilo. Estou na área central. Vamos seguir aqui, Rogério, fazendo um favor, só para mostrar para vocês como é diferente morar num local sossegado, tranquilo, pacato, onde o povo gosta de morar no sossego, não é? Vem, que eles estão ali, vou mostrar para você. Mas o que é, Salsicha? Calma. Olha lá, na praça principal de São Lourenço, olha o que a gente encontra. Um galo solto na rua, junto com a patroa dele, com a galinha, tá vendo aí, ó? Estão ali, de boa, sossegado, comendo uma graminha. E isso mesmo, no meio do distrito, no centro da cidade, a gente encontra galo na rua, junto com galinha. É sossego ou não é? Aqui também está escrito aqui, ó, viatura da polícia. Mas o pessoal de São Lourenço diz que faz muito tempo que a viatura da polícia não vem para o distrito. Aqui tem falta de segurança. Alô, polícia! Alô, comandante! Manda mais viatura aqui para o distrito de São Lourenço. É um pedido da população. E em 1 minuto você vai ver animais que são utilizados pelo Corpo de Bombeiros para fazer buscas e resgate. Em 1 minuto. Eu estou aqui na indústria da Amafil. A Amafil que transforma a mandioca em sabor, inovação e qualidade para o Brasil e para o mundo. São mais de 150 produtos distribuídos em todos os estados do Brasil e em 30 países, saindo aqui do município de Cianorte e indo para a mesa aí do nosso consumidor. Aquele pãozinho de queijo gostoso que só a Amafil tem. Você, comerciante, compra os produtos da Amafil e o povo vá até o mercado, escolha qualidade, inovação e, com certeza, o mais gostoso. Amafil, o sabor do Brasil! Um dos destaques aqui de Cianorte, não só para a região, mas para todo o Brasil, são os animais que são treinados aqui pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, que eles fazem buscas. Inclusive, muitos deles já foram para Brumadinho, para outras regiões. A última participação deles foi num caso que aconteceu no interior do Paraná, onde um sujeito sequestrou uma menininha. E eles foram utilizados, localizaram o suspeito e também localizaram a menininha, que infelizmente estava morta. Os animais são treinados aqui, em Cianorte. Esse aí é o Taz. Vem cá, Taz. Aqui. Aí, ó. E eles estão na avenida, eles estão... E a hora que precisa, é só chamar, que eles estão de prontidão para fazer o trabalho, com certeza, de busca. Vamos ver uma reportagem? Que não é só o Taz, não. Tem outros animais também.
As buscas por 4 homens desaparecidos no noroeste do Paraná. Um caso que intrigou o país. O cão farejador Horus esteve presente desde o começo da operação, em Icaraíma. No caso mais recente, em São Manuel do Paraná, ele ajudou a localizar um homem que esfaqueou uma gestante, sequestrou uma criança e se escondeu no meio do mato. E seja na mata ou em meio a escombros, o trabalho deles já se tornou essencial. Quando envolve a busca por pessoas desaparecidas, o canil do Corpo de Bombeiros de Cianorte é lembrado em todo o país. O projeto começou há quase 14 anos lá atrás, né? É um projeto, de certa forma, pessoal, né? A atividade toda no Paraná, ela é nova. O canil do Paraná, ele é muito novo, da capital também. E esse trabalho foi desenvolvendo, foi tendo resultado e a gente conseguiu institucionalizar ele. Hoje nós contamos com o apoio do comando, contamos com viaturas, né, de qualidade boa, equipamento, tempo, horário para treinar e atender as ocorrências também. E em breve teremos aí a nova construção, né, do novo canil aqui em Cianorte. O treinamento começa ainda no quartel, como esse que acompanhamos do xerife. Ele está junto com o cabo Renan. O xerife é um cão da raça Pastor Belga Malinois. Ele está com a idade de 5 anos e ele tem as certificações para a busca de pessoas vivas, tanto na área de escombro quanto na área de mata. Certificamos no estado do Mato Grosso, Santa Catarina e aqui também em Cianorte, que conta com uma nossa certificação pro estado aqui, né? Mas ele conta já com essas 2 certificações nacionais. E agora está em fase de treinamento para busca de cadáveres também. A disposição, o olfato apurado e principalmente a lealdade fazem parte da rotina desses heróis de 4 patas. Além do treinamento no quartel, nós fomos para uma área de escombros, acompanhar de perto como é o trabalho realizado em campo. Esse espaço foi cedido e preparado para o Corpo de Bombeiros. Um dos militares, devidamente equipado, se esconde. O primeiro teste vai ser feito com esse meninão, o Tais, que também foi equipado para que a gente consiga ver como vai ser feito o trajeto. Sargento, a gente está em uma área que simula uma área de escombro, é isso? O que vai ser feito aqui a partir de agora? Exatamente, Fernanda. A gente vai esconder um bombeiro aqui, né? Poderia ser qualquer outra pessoa, a gente sempre procura, inclusive, voluntários, pessoas diferentes. E o cão vai ter que localizar, ele vai ter que encontrar para ganhar a premiação dele, o brinquedo, a brincadeira, né? Simulando uma situação próximo do real, né? Mas para o cachorro é uma grande brincadeira. Essa é a área que foi escolhida pelos bombeiros para essa simulação. À primeira vista, a olho humano, é impossível de saber aonde está a vítima. Mas o bombeiro militar já está escondido em um dos escombros. E a partir de agora, o cão farejador vai entrar em ação. Está fazendo a mudança de comportamento ali. Apesar dele estar atrás de um monte aqui que eu não consiga ter a visão plenamente, eu tenho... E ele inicia os latidos, indicando para mim que ali tem uma pessoa. Certeza? Certeza que tá aqui? Tem alguém aí? Boa, garoto! Muito bom! Isso! Nesse momento, é muito importante essa festa que o figurante está fazendo lá. O Taz é um cachorro que gosta mais de toque, mais de carinho. Ele não é muito de disputar o brinquedo, mas ele gosta muito desse afeto, dessa afetividade. E isso é muito bom, esse momento lá que ele está lá recebendo carinho, deitado do lado da vítima. Para ele é um grande prêmio. Os cães farejadores nos mostram algo raro: a sensibilidade, a dedicação e também o amor, que podem salvar vidas. No momento que precisa do cachorro, normalmente outras ferramentas não têm a capacidade que o cachorro tem. Nós temos drone com câmera térmica para fazer varredura, mas tem limitações. Nós temos bombeiros, né? Mas também nós temos, como ser humano, temos as nossas limitações. Os cães também têm as limitações deles, né? Porém, o olfato compensa muito essa parte no geral, né? O olfato do cachorro é uma ferramenta
realmente incrível. E olha, enquanto muitos heróis usam capas, outros usam fardas. E essas ferinhas usam apenas 4 patas, um faro extraordinário e um coração imenso. Acabou o nosso programa, o nosso balanço geral especial aqui direto de Cianorte. Foi legal o programa hoje, não foi? Conhecemos um pouquinho mais da história dessa cidade linda, maravilhosa, que é a nossa cidade de Cianorte, que tem 72 anos, que esse ano completa 73 anos de história, que preserva essa mata em volta de toda a sua cidade, que tem mais de 83 mil habitantes, e foi bonito, legal. Nós temos uma audiência muito grande aqui em Cianorte. Estive aqui na cidade, pessoal, todo mundo gritando na rua, tamo junto, alô Salsicha! Obrigado, Cianorte, de coração, pela audiência de todos vocês. E chegou o momento de eu ir embora. Vamos lá pra cima? Vamos lá pro alto, sobe o nosso salsichacóptero aí! Fiquem todo mundo com Deus, eu vou embora e volto segunda-feira, 10 da manhã, na Rádio Pan News Maringá e 11h30 da manhã, com o nosso balanço geral aqui na RIC Record. Um abraço pro povo de Cianorte, Deus abençoe a audiência de vocês, um beijo do Salsicha, bom final de semana para todo mundo!